Ora, muito boa tarde a todas as colegas e colegas que nos estejam a ver neste momento e àqueles e aquelas que nos irão ver posteriormente quando esta conferência estiver disponível online. Temos mais uma vez uma conferência subordinada ao tema Compra e Venda do Consumo, o direito à reparação como novo direito que é levada a cabo pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, e nós hoje temos como presentes o Senhor Professor Mário Frota, que penso que é conhecido de maior parte de nós, é fundador e presidente emérito da Associação Portuguesa do Direito de Consumo, licenciou-se em 1978 e 79 nas Faculdades de Direito das Universidades de Lisboa, Coimbra, Porto e Paris-Est, Economia da Nova de Lisboa, Granada, Câmara de Comércio de Granada, ESMP Pará. É também fundador da Associação Internacional do Direito do Consumo, da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, como já disse, como presidente emérito, da Association Européenne de Droit et Économie Pharmaceutique, que é vice-presidente europeu, do Instituto Luso-Brasileiro do Direito do Consumo, é também, portanto, membro da Academia de Letras Jurídicas de São Paulo, da Academia Luso-Brasileira de Ciências Jurídicas de Olinda, da Academia Internacional de Direito do Consumo, da Academia de Letras José de Alencar, Curitiba. Tem um longo e longo aqui percurso o senhor professor Mário Frota. Foi também eleito como professor do ano por eleição dos estudantes da Universidade, anos sucessivos, com início em 1990 e 91. Tem mais de 4.000 obras publicadas em revistas nacionais e internacionais e em jornais diários, semanários e quinzenários. É, portanto, aqui uma pessoa que eh, está no topo desta área, quanto a mim. Penso que eu posso dizer isto, está no topo. Senhor Professor, muito obrigada por ter aceito o convite do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados. É um prazer tê-lo presente nesta nossa conferência. Temos também a doutora Carla Mesquita Barros, já conhecida também aqui do nosso público, que é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho e pós-graduada em Direito do Consumo. Tem também um artigo publicado na Revista Portuguesa do Direito do Consumo, denominado Das Leis do Consumo à sua aplicação, dista um abismo da ausência de reação jurídica e governamental nos direitos do direito do consumo. Soutora, eu ainda não li este artigo, mas tenho curiosidade em lê-lo, Soutora. Doutora, mais uma vez, muito obrigada também pela sua presença e pelo convite, que está sempre disponível, como o senhor professor Mário Frota, e eu vou-me despedir de vós, porque, como disse no início, já não farei parte, portanto, destas conferências, e foi um gosto estar aqui ao longo destes anos, a conviver com todos os oradores que aqui tiveram presentes, olha, e um beijinho para todos, e até sempre vermos por aí. Colegas, eu vou passar então a palavra ao senhor professor Mário Frota. Muito obrigada. Senhora doutora Mariana Santos, os meus respeitos nesta que é, provavelmente, uma hora de despedida, o meu reconhecimento pelo convite, um aplauso pelas ações sucessivas de formação contínua sob a égide do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, Conselho Regional de Lisboa, pela forma como, de modo permanente, persistente, o Conselho Regional, a que presidiu o ora eleito bastonário João Massano, emprestou um cunho da sua preocupação formativa permanente. Os meus agradecimentos à senhora doutora Carla Babo pelas diligências, pelo convite e pelo mais.
e porque tempos fugide ao tema. Como diria o outro, ao tema se faz tarde. O direito à reparação e seu conteúdo. O relato recente de um consumidor domiciliado em Coimbra. Há cerca de pouco mais de 3 anos, a compra de um termoacumulador em multinacional com uma sucursal na cidade. Avaria inexplicável, uma abrupta redução do aquecimento da água. Contacto com a empresa para reparação in loco ou em oficina de assistência da marca. Pronta objeção do responsável de loja. Não prestamos assistência, nem temos técnicos para a vasta gama de produtos disponíveis. A solução será comprar outro. A Lei Quadro de Defesa do Consumidor dispõe, a tal propósito, imperativamente. É vedada ao fornecedor de bens a adoção de quaisquer técnicas que visem reduzir deliberadamente a duração de vida útil de um bem de consumo a fim de estimular ou aumentar a substituição de bens ou a renovação da prestação de serviços que inclua um bem de consumo. Número 7 do seu artigo 9. E noutro ponto, no número 5 do mesmo artigo, o consumidor tem direito à assistência pós-venda com incidência no fornecimento de peças e acessórios pelo período de duração média normal dos produtos fornecidos. A Lei da Compra e Venda dos Bens de Consumo de 2021, sob a epígrafe Serviço Pós-Venda e Disponibilização de Peças, dispõe, consequentemente, entre outros, que, sem prejuízo do cumprimento dos deveres inerentes à responsabilidade do fornecedor ou do produtor pela não conformidade dos bens, isto é, o asseguramento da garantia legal, o produtor é obrigado a dispor das peças necessárias à reparação dos bens adquiridos pelo consumidor durante o prazo de 10 anos após a colocação em mercado da última unidade do bem respectivo. No momento da celebração do contrato, incumbe ao fornecedor informar o consumidor da existência e duração da obrigação de disponibilização de peças aplicável e, no caso dos bens móveis sujeitos a registro, da existência e duração do dever de garantia de assistência pós-venda. Artigo 21 da nova Lei da Compra e Venda de Consumo. A obsolescência precoce faz incorrer o produtor em crime sujeito a pena de prisão até 1 ano e multa não inferior a 100 dias, pela tipologia incita na alínea B do número 1 do artigo 23 da Lei Penal do Consumo, vale dizer, do Decreto-Lei 28/84, de 20 de janeiro. A denegação da assistência, porém, a que se acha vinculado o fornecedor, constitui contraordenação económica grave, suscetível de variar consoante a dimensão da empresa. Se micro, de 1.700 a 3.000 euros.
Se pequena, de 4.000 a 8.000 euros. Se média, de 8.000 a 16.000 euros. Se grande, de 12.000 a 24.000 euros. Para infrações transversais a nível europeu, com projeção no espaço económico europeu, cálculo da coima com base em 4% do volume anual de negócios, salvo se tal, se não puder apurar, circunstância em que o máximo da sanção se computará em 2 milhões de euros. Isto deriva da lei da compra e venda de consumo e, bem assim, do regime jurídico das contraordenações em matéria económica. Há, porém, que estabelecer liminarmente uma destrinça conceitual. O direito de reparação no quadro da garantia legal que impende quer sobre o fornecedor, quer sobre o produtor por meio de ação direta, do direito à reparação, que surge ex novo e expressis verbis, exorbitando dos quadros da denominada garantia legal, por força da Diretiva 2024/1799, de 13 de junho de 2024, do Parlamento Europeu e do Conselho, que se transporá para o ordenamento jurídico interno, se o legislador português, como é de seu timbre, se não atrasar, até 31 de julho de 2026, data a partir da qual vigorará em extensão e profundidade. Mas situemo-nos no que tange à reparação, deixando-se depois que a senhora doutora Carla Babo se espraie por eventuais considerações a propósito, no quadro da lei antiga, Decreto-Lei 67/2003, de 8 de abril, que com notável retardamento entrou em vigor 1 ano, 3 meses e 8 dias após o pré-determinado pelo Conselho ao tempo, no quadro, por conseguinte, da lei antiga, não havia qualquer hierarquia na aplicação dos remédios em caso de não conformidade do bem com o contrato. Não havia, pois, que subordinar-se os remédios a qualquer graduação ou hierarquização. A saber, não se começava por uma tentativa de reparação que, a não resultar, obrigasse à substituição e, só no limite, vencida a escala em toda a linha, é que se poria termo ao contrato por meio da figura da resolução. Ao contrário, aliás, do que já entendeu o Supremo Tribunal de Justiça, talvez na esteira do saudoso João Calvão da Silva, com um aresto com a chancela do conselheiro Fonseca Ramos, de 13 de dezembro de 2007, que definiu em termos categóricos: o comprador de coisa defeituosa pode, por esta ordem, exigir do fornecedor-vendedor, primeiro, a reparação da coisa; segundo, a sua substituição; terceiro, a redução do preço ou a resolução do contrato, conquanto exerça esse direito
respeitando o prazo de caducidade nos termos do então artigo 12º da Lei Quadro de Defesa do Consumidor. A relação de Guimarães por acórdão de 20 de fevereiro de 2020, votado por unanimidade pela pena do desembargador Jorge Teixeira, decretou à revelia de uma fidedigna interpretação das regras e da doutrina, considerada a todas as luzes consentânea com o sentido e alcance da lei, algo que para nós se revelou estranho, à luz, evidentemente, do direito ao tempo vigente. Os direitos à reparação ou à substituição previstos no artigo 914 do Código Civil e também no número 1 do artigo 12 da Lei 24/96, que veio a estabelecer o regime legal aplicável à defesa dos consumidores, não constituem pura alternativa ou opção oferecida ao consumidor, antes se encontrando subordinados a uma sequência lógica. 2. O consumidor tem o poder-dever de seguir, primeiramente e preferencialmente, a via da reposição da conformidade devida pela reparação ou substituição da coisa. Ao invés, Gaito das Neves, da relação de Évora, pôs os pontos nos is ao dizer, por acórdão de 15 de março de 2007, resulta, ao tempo do artigo 12, número 1, da Lei 24/96, de 31 de julho, que perante a venda de uma coisa defeituosa, o consumidor pode escolher o remédio que mais lhe convém, sem qualquer ordem sucessória. A reparação da coisa, a sua substituição, a redução do preço, a resolução do contrato. Aliás, o conselheiro João Camilo, por acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de maio de 2015, numa sucessão de reparações in casu sem êxito, admitiu, e bem, que o consumidor podia desde logo fazer cessar o contrato sem roçar o abuso de direito. Disse ipsis literis, tratando-se de compra e venda de um automóvel novo de gama média-alta, e após várias substituições da embreagem, de software e de volante do motor, continuava a apresentar defeitos na embreagem, pode o consumidor recusar nova proposta de substituição da embreagem, a terceira, e requerer a resolução, a extinção do contrato, sem incorrer em abuso de direito. Abusa do direito, isso sim, o fornecedor, que esgrime com o consumidor os remédios, impondo uma reparação quando o consumidor pretende, fundadamente, a substituição ou o fim do contrato com as consequências daí resultantes. Quer-se crer que, por ignorância dos gestores e deficiente preparação dos trabalhadores, vêm sendo denegados direitos com consequências sumamente gravosas para os consumidores. Seria conveniente se preparassem adequadamente para bem poderem servir os clientes. As coisas, porém, à luz da lei nova, mudaram. E mudaram em relação aos contratos celebrados a partir do 1º de janeiro de 2022. A lei nova, o Decreto-Lei 84/2021, de 18 de outubro, estabelece com efeito que o consumidor pode escolher entre a reparação ou a substituição do bem, salvo se o meio escolhido para a reposição de conformidade for impossível, ou, em comparação com o outro meio,
impuser ao fornecedor custos desproporcionados, tendo em conta todas as circunstâncias, a saber, o valor que os bens teriam se não se verificasse a não conformidade, a relevância da não conformidade e a possibilidade de recurso ao meio de reposição de conformidade alternativo sem inconvenientes significativos para o consumidor. O fornecedor pode recusar repor a conformidade dos bens se a reparação ou a substituição forem impossíveis ou impuserem custos desproporcionados, tendo em conta todas as circunstâncias, incluindo as retroenunciadas. Já do preâmbulo da Lei Nova, ressalta exatamente a noção de que se operou uma inversão na não hierarquização dos remédios. E isto em oposição à lei antiga. Por conseguinte, importa notar que o consumidor, no quadro da compra e venda, dispõe, na realidade, em primeira linha, de um direito de reparação ou substituição, a menos que nos 30 dias subsequentes à entrega da coisa ocorrer efetivamente a não conformidade e a denunciar, por forma a poder beneficiar, desde logo, nos termos do artigo 16 da Lei da Compra e Venda de Consumo, ou da substituição, ou desde logo da resolução do contrato, da devolução da coisa e da restituição consequente do preço. Por conseguinte, direito de reparação versus direito à reparação. O direito à reparação surge já fora do contexto das garantias dos bens móveis de consumo, que, no quadro atual, importa considerar. Mas há outros equívocos que urge dissipar liminarmente. Conquanto pareça, o direito à reparação não é universal na ótica da Diretiva 2024/1799, de 13 de junho. O direito à reparação abarca tão só, nos tempos que correm, um dado número de bens de consumo regulados, que o legislador enumera em anexo ao normativo de que se trata e que obedece, em princípio e com efeito, a um número clausus. Convém que, em termos prodrómicos, lancemos mão dessa lista que figura em anexo e que corresponde aos atos jurídicos da União Europeia, que prevêem requisitos de reparabilidade. Em primeiro lugar, máquinas de lavar roupa para uso doméstico e máquinas combinadas de lavar e secar roupa, também para uso doméstico. Em segundo lugar, máquinas de lavar louça para uso doméstico. Em terceiro, aparelhos de refrigeração. Em quarto, ecrãs eletrónicos. Em quinto, equipamentos de soldadura. Se nos afiguram aqui algo deslocados. Em sexto, os aspiradores. Em sétimo, os servidores e produtos de armazenamento de dados. Em oitavo, os telemóveis, os telefones sem fios e os tablets. Em nono, os secadores de roupa para uso doméstico. E em décimo, bens
em que se achem incorporadas baterias de meios de transporte ligeiros. Tudo obedece a regulamentos de execução com a chancela da Comissão Europeia. Há marcos, porém, que importa reter e que se prendem inequivocamente com o tema que vimos explorando neste instante. Em 1962, o grito que John Kennedy, em pleno Congresso e no discurso sobre o Estado da Nação, faz ecoar pelas paredes do Congresso. Do consumidor servo a senhor do mercado. Não há mercado sem consumidores, consumidores somos todos nós. Apesar desta verdade política, os consumidores estão a ferros por toda a parte e não podem reclamar qualquer direito dos que fundadamente enunciou ao tempo. 1966, os primórdios da economia circular e, afinal, do consumo sustentável. 1973, Carta Europeia de Proteção do Consumidor. 1975, primeiros passos numa política ainda incipiente no seio da então Comunidade Económica Europeia. 1985, diretrizes das Nações Unidas com omissão total face ao consumo sustentável. 2015, 22 de dezembro, consagração do consumo sustentável como nuclear. Significativo atraso, lapso irreparável. Em 2015 ainda, plano original de economia circular da União Europeia. Em 2017, resolução do Parlamento Europeu e todas estas resoluções e os planos que se lhe associam com a preocupação de um novo direito, o direito à reparação. 2017, resolução do Parlamento, 2020, uma outra, 2020 ainda, novo plano europeu da economia circular, 2022, uma outra resolução repetitiva do Parlamento Europeu, 2023, afinal, a proposta de diretiva europeia consagrando o direito à reparação e em 2024, a 13 de junho, a Diretiva Europeia do Direito à Reparação. Uma observação muito breve, não vá efetivamente o tempo surpreender-nos. De acordo com os estudos do Gabinete Europeu do Ambiente, o tempo de vida útil de um smartphone em relativo equilíbrio com os ciclos naturais e humanos de reposição de recursos deveria situar-se. Trata-se de um estudo criterioso, fundado entre os 25 e os 232 anos. A realidade é, porém, outra. A vida útil de um smartphone não supera, hoje em dia, os 3 anos. E diz-se, de forma, aliás, convincente, a aprovação de regras que estendam a longevidade de alguns dos equipamentos, de alguns dos bens de consumo, em 5 anos, representaria, no espaço económico europeu, a diminuição de 12 milhões de toneladas anuais de equivalente CO2, o que significaria retirar de circulação 15 milhões de veículos automóveis movidos a combustíveis fósseis. Um novo direito à reparação com vista a restituir aos produtos uma tal longevidade se perfila no horizonte e isso constitui, de veras, um marco fundamental. Claro que quando se fala
de produtos descartáveis com um período de vida relativamente escasso é de obsolescência que se fala. E obsolescência é a qualidade do obsolescente ou obsoleto, do que está a cair em desuso, a tornar-se antiquado. E de entre este conceito figura o da obsolescência precoce ou prematura e da obsolescência programada. A obsolescência precoce ou prematura tem subjacente a fraca qualidade de materiais e que pode ser, eventualmente, intencional, até para embaratecer custos de produção, mas a obsolescência programada, na sua essência, é a pré-determinação do ciclo de vida de um produto. Como se, ao nascer, se inscrevesse na sua matriz a concreta data do seu passamento, do seu decesso, da sua morte. Como se o produto, no momento do lançamento no mercado, se fizesse acompanhar já de uma certidão de óbito com a data pré-definida da sua morte. Ora, isto constitui, a todos os títulos, algo que, por hipótese, a própria Lei Quadro de Defesa do Consumidor em Portugal e os ordenamentos de todos os Estados-membros, em razão de uma diretiva de 27 de novembro de 2019, estabeleceu de modo inequívoco. Já o dissemos, a propósito do caso apresentado preambularmente, que é vedado ao profissional a adoção de quaisquer técnicas através das quais o mesmo visa reduzir deliberadamente a duração de vida útil de um bem de consumo, a fim de estimular ou aumentar a substituição de bens. O que equivale inequivocamente a dizer é proibida a obsolescência prematura como a obsolescência programada. De resto, os custos ambientais e económicos, aliás, da discrepância entre o tempo de vida útil de um produto e o tempo de vida útil que se lhe associa por virtude de fenómenos destes, os custos ambientais e económicos de toda esta discrepância são gigantescos e, a todos os títulos, incomportáveis. Já sem referir que, em França, por hipótese, a reparabilidade é da essência do próprio produto. A suscetibilidade de um bem ser reparável constitui algo que inere ao próprio produto e é suscetível de conduzir à invalidade do negócio jurídico por via disso. De resto, na tipologia de crimes adotada no Código do Consumo, no Code de la Consommation, em vigor em França desde 1992, mas inscrito por lei de finais de novembro de 2021, constitui crime a obsolescência precoce ou programada com uma pena de prisão de 2 anos e multa não inferior a 300 mil euros. E há inúmeros exemplos, designadamente uma sanção aplicada à Apple ou Apple por virtude das modificações de software nos iPhones 6, 7 e SE, que se traduziu em França por valores astronómicos, 25 milhões de euros. Mas situemo-nos com efeito nos objetivos da diretiva a que tende o instrumento
que veio a lume, estou com quase meia hora, e, portanto, a 10 de julho de 24, ainda com data de 13 de junho, promover um consumo mais sustentável, uma economia circular e a transição ecológica no contexto do Pacto Ecológico Europeu. Há pífios objetivos na Diretiva da Compra e Venda de Bens. Quando se confere aos Estados-membros a faculdade de alargarem o período legal de garantia, outrora imperativo, e desta feita como mínimo a que os Estados-membros poderão fazer acrescer o que entendam. Dos 27, só a Espanha, a Suécia e Portugal ousaram atribuir à garantia a dimensão de 3 anos, contra os 24 Estados-membros remanescentes que a mantiveram nos 2 anos. Mas há uma hipocrisia manifesta quando, do lado português, a lei impõe o ónus ao fornecedor de que o bem, no momento da entrega, já levava consigo a não conformidade que o torna inoperativo para os bens ou para as finalidades a que se destina. Quando no terceiro ano, findos os 2 primeiros anos, é em termos de probatio diabólica ao consumidor que incumbe a prova de que o bem, no momento da entrega, já se apresentava como não conforme. Ora, o interessante é observar que a diretiva europeia diz sempre que está em fase de revisão e mal entrou em vigor nos Estados-membros, bem entendido, já o caminho do estaleiro se lhe apontava porque os tempos de garantia são necessariamente inferiores aos expectáveis para que se cumpram os objetivos de um consumo sustentável. Logo, menos resíduos causados por bens descartados, menor procura de recursos, máxime no que toca à energia, necessários aos processos de produção de novos bens em substituição dos bens que se apresentam com deficiências, redução das emissões de gases com efeito de estufa e o evitarem-se custos associados a novas aquisições a curto prazo. Entre o direito à reparação e a aquisição, há aqui fatores de ordem vária: conveniência económica, durabilidade, disponibilidade, proximidade de um serviço de reparação e o tempo necessário à reparação. A diretiva visa impedir obstáculos na opção pela reparação versus substituição. E isto porque ainda hoje há um dado irrecusável, a Europa não fez esse levantamento, mas o Brasil tem-no: 66,6% dos consumidores preferem substituir a reparar pela simples circunstância de que os bens que conheçam o caminho das oficinas de reparação pautam-se sempre por valores mais excessivos que os da simples substituição. Por conseguinte, no que toca aos requisitos de reparabilidade, 2 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, reparação fora do quadro de garantia será ou gratuita ou onerosa, consoante a política dos fornecedores ou dos produtores, o que é algo de utópico.
Se for onerosa, diz a diretiva, o preço poderá ter em conta, por exemplo, os custos da mão de obra, os custos das peças subsalentes, os custos de exploração da instalação de reparação e as margens habituais. O preço deverá ser razoável, pias intenções, afinal, o que significa que deverá ser fixado de modo a que os consumidores não sejam intencionalmente dissuadidos de beneficiar da obrigação de reparação dos fabricantes. O preço e as condições de reparação deverão ser acordados num contrato entre o consumidor e o fabricante, devendo o consumidor continuar a ser livre de decidir se preço e condições são aceitáveis. O estabelecimento de um princípio de proximidade. Rege o princípio da proximidade, segundo o qual as reparações se devem processar num raio não muito distante do domicílio do consumidor, de modo a evitar encargos suplementares com as deslocações exigíveis. Há uma obrigação geral de reparação, cuja consagração consta do seu artigo 5º. Obrigação que se volve em facultar o acesso a peças subsalentes, a informações relativas à reparação e manutenção ou a quaisquer ferramentas informáticas, microprogramas, firmware ou meios auxiliares semelhantes relacionados com a reparação. Depois, há uma extensão e restrições. A obrigação geral de reparar é imposta de modo análogo a fabricante estabelecido além União Europeia, fora das fronteiras do espaço económico europeu. E é uma obrigação geral circunscrita aos bens reparáveis enunciados nos atos da União Europeia, nos regulamentos de execução, bem entendido, com a nota de que os bens o sejam de veras reparáveis. E, a propósito dos bens regulados, já o dissemos de início. Há, pois, ao menos de momento, números clausos dos bens suscetíveis de reparação. A obrigação geral, se for denegada, insere-se nas práticas desleais a que se associam penalidades de teor diverso. Há um princípio da alternativa das fontes. Ao mesmo tempo que se impõe a obrigação geral de reparação ao fabricante, o normativo propicia a escolha por parte dos consumidores de serviços de reparação no seio de outros reparadores. Obrigação geral de reparação, pré-clusão. Pré-clusão da obrigação geral de reparação, quando materialmente impossível, sempre de uma perspectiva objetiva, tecnicamente comprovável, admite-a, por óbvio, a lei. Há uma obrigação geral de informação que pende sobre o fabricante ou seus prepostos, que disponibilize informações sobre a obrigação de reparação que lhe incumbe e os serviços de reparação que presta. Informações disponíveis, ao menos, durante todo o período de vigência da obrigação de reparação. Esta obrigação geral suporta-se em dois instrumentos. Uma plataforma europeia em linha ou online e um formulário europeu de informação normalizada. A plataforma europeia em linha será constituída por secções nacionais baseadas numa interface comum em linha suscetível de incluir ligações para as plataformas nacionais em linha de reparação, que cumpram os critérios determinados na normativa europeia, acessível gratuitamente aos consumidores. A plataforma europeia em linha deverá incluir ferramentas de fácil utilização para a pesquisa
de reparadores por Estado-membro. Estados-membros deverão poder alargar o âmbito das secções nacionais de modo a incluir os vendedores de bens recondicionados, os compradores de bens defeituosos para recondicionamento ou as iniciativas de reparação de base comunitária, como os repair cafés. Pontos de contacto e representantes nacionais que devam figurar exatamente na plataforma acessível de forma fácil e em termos gratuitos. E depois, o formulário, que é a faculdade de solicitar diretamente o formulário ao reparador através da plataforma em linha. Difusão da plataforma em linha. Referenciar em sítios web ou em campanhas de comunicação. A quando da transposição da diretiva, o ordenamento nacional não deve limitar a livre prestação de serviços em concorrência com a das marcas. Pelo contrário, deve ser algo de aberto para que a concorrência se manifeste em plenitude. Estes dispositivos têm de estar disponíveis por forma a que as normas entrem em vigor, como se disse, a 31 de julho de 2026. Neste contexto, urge concluir. Neste particular, conclusões. Um novo direito de veras. Uma obrigação geral de reparação incita no quadro normativo de que se trata. Uma obrigação geral de informação e depois dois instrumentos com a magnitude suficiente para que os consumidores recorram a entidades cadastradas na plataforma europeia de reparação e através de um formulário europeu de que lançarão mão sempre de que necessitem, na pressuposição de que podem, na realidade, em condições de moderação, recorrer a todos estes instrumentos para obter uma mais fácil longevidade dos seus produtos, de modo a que se dê mais vida às coisas para se dar mais vida à vida. Então, muito obrigada novamente ao Conselho Regional de Lisboa pela esta oportunidade desta conferência tão interessante. Quero agradecer ao meu querido professor Mário Frota por ter aceito mais este meu desafio. Já são uns quantos na nossa vida, nestas últimas décadas. É sempre um prazer, e é sempre uma inspiração trabalhar com uma pessoa que está sempre muito mais à frente de qualquer um de nós. Eh, a minha admiração pelo professor é imensurável e espero que até ao final das nossas vidas eh, consigamos acabar o nosso objetivo comum, que é a compilação de um código de consumidor em Portugal, como o seu professor conseguiu no Brasil. Teve que atravessar o Atlântico e fê-lo lá, também o fará cá. Pronto, e dados os meus cumprimentos ao professor e os meus agradecimentos ao Conselho Regional de Lisboa, da Delegação da Ordem dos Advogados, vou iniciar a conferência. Não me querendo repetir, conforme tudo que o professor Mário Frota já falou, vou tentar falar da compra e venda de bens de consumos e direito de reparação como direito novo. E o que é que nós temos aqui? Temos temos duas diretivas que o professor já falou. Temos a diretiva 2004 de 1799 do Parlamento Europeu, que de 13 de junho de 2024, que ainda não foi transportada para as nossas leis, não é? Não há transposição para as nossas leis, para o nosso ordenamento português, e que terá que ser feito até 31 de julho de
2026. E temos também, por outro lado, uma lei que já é aplicada desde 1 de janeiro de 2022, que é a Lei das Garantias em Portugal, relativamente aos bens móveis e bens imóveis, quando se trata de uma pessoa coletiva e de uma pessoa singular. Então vamos lá ver o que é que esta salgalhada toda nos diz, e quais são as diferenças e o que é que um profissional de direito, o que é que um profissional pode fazer relativamente a uma diretiva que ainda não entrou em vigor. Parece que nós esperamos para a diretiva ser transposta, para começarmos a iniciar o nosso trabalho, mas não está certo. E eu vou-vos dar um pequeno exemplo. O nosso trabalho tem que começar muito antes. Tem que começar junto aos nossos clientes, nomeadamente junto às empresas, às nossas avanças, junto aos consumidores. Isto porque corremos o risco que podemos correr na Lei das Garantias, em Portugal, de 84 de 2021, que ainda há meio ano me ligava, isto só cá, pronto, para tornar a conversa mais informal, me ligava uma colega que sabe que eu só gosto destas coisas de direito de consumo, da FNAC, uma instituição que todos nós conhecemos, a dizer que queria substituir um bem, ou queria, e eles estavam-lhe a dizer que a conformidade, ou seja, que a garantia era de 2 anos. Ou seja, isto há cerca de meio ano. Há meio ano. Esta diretiva entrou em 1 de janeiro de 2022. Uma instituição como a FNAC não sabia, os seus funcionários não tinham conhecimento que o prazo teria passado de 2 anos para 3. Isto é gravíssimo. Isto dá um mau aspecto à instituição, uma falta de credibilidade, uma falta de profissionalismo. De todo modo, foi preciso ligar-se ao gerente. O gerente, por seu lado, também não sabia. Tiveram que ligar aos serviços jurídicos e, como a minha amiga é persistente, não é? Como eu, e nos serviços jurídicos realmente pediram imensas desculpas a dizer que não sabiam. Isto foi na FNAC, não posso dizer, aqui no Porto ou nos arredores, convém não dizer, para não deixar ninguém mal. E os serviços jurídicos vieram informar há meio ano um funcionário que realmente uma coisa que acontece desde 1 de janeiro de 2022, que é o aumento da garantia de 2 para 3 anos. Eu parece que isto agora já está mais na cabeça das pessoas, mas demorou muito e nós não podemos cometer esta incompetência. Se nós temos clientes empresários, nós não podemos deixar que eles cometam esta incompetência. Nós temos que prepará-los para a diretiva que, mais ou menos, eh, eh, até 31 de julho, como diz o professor, pode ir um bocadinho à frente ou atrás, vai acontecer. Esta diretiva vai acontecer. E então é preciso informar as pessoas, é preciso trabalhá-la agora para depois não andarmos todos a falar em franchises e coisas importantíssimas e as pessoas a dar-nos más informações e a dar má imagem das instituições. Por isso, o que é que eu sugiro? Sugiro dar uma ideia aos meus queridos colegas do que é que nós podemos fazer com esta diretiva, e o que é que nós devemos fazer, e já vamos a correr, que já o tempo não é muito. O que é que nós podemos fazer? Devemos fazer uma análise jurídica antecipada. O advogado deve estudar o projeto de lei, interpretá-lo e prever os seus efeitos práticos. Devemos fazer, relativamente aos nossos clientes, uma consultoria estratégica, assessorar os clientes para que adaptem as suas práticas, porque o meio ano que nos dão não vai ser suficiente. Obviamente que não vai ser. Contratos ou políticas internas. Para a participação pública, em alguns casos, advogados podem contribuir, nomeadamente em consultas públicas, debates legislativos ou redigir parecer técnico para influenciar a redação final da lei que vai para os ordenamentos portugueses.
Podemos fazer e devemos fazer o que estamos a fazer agora: muita formação e muita sensibilização. E perceber que isto não é para daqui a muito tempo. Estas coisas demoram muito tempo a concretizar-se. E as empresas que estão mais em voga, isso demonstra, isto dá uma confiança aos consumidores. As empresas que já estiverem de acordo com estas novas premissas que o professor Mário Frota melhor explicou, dão um aspecto de profissionalismo, de vanguarda, de tudo. E nós, como advogados, temos que ajudá-los. Formação e sensibilização, planeamento preventivo, etc, etc. Aconselhamento sobre processos, aconselhar, por exemplo, os fabricantes, comerciantes e assistentes técnicos sobre como ajustar os seus processos de reparação, porque é assim, não vamos para reparações altíssimas, não é? Porque isto tudo vai mudar nos produtos que o Dr. Mário Frota enumerou como máquinas de lavar louça, roupa, produtos eletrónicos e esses todos que ele enumerou muito bem e taxativamente. Um ajuste de termos técnicos sobre as condições, sugerir alterações e termos e condições de venda e pós-venda, elaboração de protocolos internos para a gestão de pedidos de reparação, podemos já começar a trabalhar isto. Criação, é assim, até porque isto é um mercado de oportunidades, não é? Porque as reparações vão vir aí e quem estiver mais bem preparado vai lucrar com isso. E nós temos que ver as coisas, não é depois delas acontecerem. Nós temos que as trabalhar no momento em que é a altura de trabalhar. E o momento para trabalhar esta diretiva é agora. Criação de comunicações para os clientes, sites, manuais, garantias, atualizações, sessões de formação, workshops práticos, materiais informativos, sessões de formação, apoio ao consumidor, a explicação dos direitos que virão, preparação de reclamações, representação legal, mediação de conflitos que surgirão, tudo isto o advogado tem que ir preparando, porque porque o tempo não é muito e as solicitações são imensas e recaem todas no departamento jurídico, sobre nós advogados. Estas transposições recaem todas sobre nós. Quanto mais bem preparados vão estar as empresas que representamos e os consumidores que nós apoiamos. O papel do advogado na adaptação da Diretiva 2004/1799, análise e interpretação da Diretiva, como eu já falei, formação de colaboradores, criar programas de formação para as equipas de vendas e serviços pós-venda. Isto porque quê? Porque enquanto a Lei das Garantias, que já está em vigor, trata de quê? Trata da garantia. Agora, estas reparações de que fala esta diretiva vai para além da garantia legal. É uma situação que vai para além da garantia legal e que tenta e que faz com que o consumidor possa optar pela reparação. E depois temos que ver no que é que isto vai andar com a legislação atual, não é? Porque como nós sabemos, mas pronto, como se trata de uma situação para além da garantia legal, pode ser que não haja sobreposição de legislação, no meu entendimento. Agora, tem que haver ajuste no processo comercial, revisão dos contratos de compra e venda e de assistência para incluir cláusulas específicas sobre reparação, ajudar o cliente a desenvolver e a adaptar, por exemplo, a criar centros de reparação. Isto tem que ser levado ao cliente, porque isto mais tarde ou mais cedo vai acontecer. E se acontecer antes da transposição da diretiva, melhor ainda.
Melhor ainda, porque encontramos um nicho de mercado, somos conhecidos antes daquela gente toda que vai aparecer depois da diretiva e muito depois, não é? Muito depois de, se calhar, e muito depois dos lapsos cometidos. A comunicação ao cliente final, preparar materiais de comunicação, websites, folhetos concretos, que informam corretamente os consumidores sobre o novo direito de reparação. Pergunto eu, o que é que impede de já começarem, as empresas a trabalhar neste sentido e a apostar na reparação destes produtos? Só vai começar. E o que é que impede os juristas de começar a trabalhar juridicamente nesta adaptação desta diretiva? Nada, nada. Pode haver empresas de reparação, não é? Se elas forem competitivas e já estiverem no mercado, é um avanço. Nós temos que ver estas situações como oportunidades, que é assim que eu as vejo. E às vezes demora a virar a página. Gestões de risco, tem que se identificar os riscos, ajudar o empresário a identificar os riscos legais decorrentes do incumprimento da nova diretiva, analisar as vulnerabilidades nos processos atuais. Os empresários estão habituados muito pouco a reparar, porque é como o professor Mário Frota disse. eh, Há um estudo no Brasil que é igual ao estudo em Portugal. Fica mais barato comprar um produto novo do que mandar repará-lo. É preciso que, relativamente aos produtos que dizem respeito a esta diretiva, se comece já a avançar. Até porque vêm aí sanções graves, muito graves. Implantar um programa, desenvolver um checklist de verificações, estratégias de defesa, preparar estratégias de defesa, preparar documentação preventiva, protocolos de respostas a reclamações. Isto não se faz de um dia para a noite. O advogado atua como consultor estratégico e protetor jurídico, garantindo que a empresa cumpra a nova lei, evita multas e transforma a reparação numa oportunidade competitiva. Isto para além dos evidentes e benefícios, quer para o consumidor, quer para a ecologia global, não é? Isto demora sempre. Objetivo e âmbitos da aplicação. Eu não vou perder muito tempo nisso, porque eu não posso falar tão bem como o professor Mário Frota falou. Regras comuns para reforçar a reparação. A presente diretiva prevê regras comuns para reforçar disposições relativas à reparação de bens, assegurando simultaneamente um elevado nível de defesa dos consumidores e de proteção do ambiente. Aplicação a defeitos fora da responsabilidade do vendedor. Foi aquilo que eu disse há bocado. A presente diretiva é aplicada à reparação de bens adquiridos pelos consumidores caso ocorra ou se manifeste um defeito nos bens que não sejam da responsabilidade do vendedor, que sejam para além, que não tenha a ver com a desconformidade do bem, nem com a garantia do bem. Esta diretiva pretende que se opte, que o consumidor possa optar pela reparação a termos competitivos, a preços competitivos, com uma série de ideias que impôs aqui, eh, e que têm que se ver. A limitação de bens, há a limitação de bens, que o professor Mário Frota já falou, por isso eu não vou perder mais tempo com isso. A diretiva tem importantes definições, como consumidor, como reparador, como reparação, vendedor, etc.
Formulário Europeu de Informação sobre as Reparações. Ora, isto vai ser muito, muito, muito importante para haver uma real concorrência e uma real efetividade das reparações. Vai ser obrigatório um formulário europeu de informação sobre as reparações, ou seja, o consumidor, o reparador, o vendedor, ou ou outra pessoa, o vendedor ou outra empresa qualquer, tem que agora estar na sua posse um formulário europeu de informações sobre reparações. E o que é que diz esse formulário europeu que já aparece na diretiva? Disponibilização de voluntária. Os reparadores podem disponibilizar ao consumidor o formulário europeu de informação. Devem. Aqui a diretiva diz que podem, mas para serem mais competitivos, eh, as empresas devem disponibilizar este formulário europeu de informação sobre as reparações. Porquê? Porque vai dar mais segurança aos consumidores. Eles vão saber sobre os preços, sobre as condições, sobre isso tudo, e vai fazê-los optar sobre a reparação de bens a custos acessíveis, em vez de a famosa ideia de é melhor trocar que reparar fica mais caro. Tem que também esse formulário europeu dizer qual é o prazo razoável e tem que ser gratuito. A única exceção relativamente à gratuidade é quando é preciso abrir o bem para ver onde é que está a reparação. Aí, mas aí também tem que o consumidor ser informado de qual o valor para esta situação. Eu mostro aqui o que diz a diretiva sobre os formulários europeus de informação sobre as reparações que os reparadores, os futuros reparadores, eh, podem usar. Vê-se aqui reparador, vê-se qual é a identidade, vê-se onde é que existe, o endereço, o número de telefone, o endereço de correio eletrónico, a disponibilidade pelo reparador ou outros meios de comunicação em linha que permitam ao consumidor contatar ou comunicar o reparador de forma rápida e eficiente. Outro formulário que vemos em anexo é: este formulário vai ajudar o consumidor e vai ajudar a ecologia e vai ajudar o desperdício de bens, vai evitar que os bens tenham inseridos em si, parece que um fim à vista, ao fim de 2 ou 3 anos deixem de funcionar. Acho que isto tudo vai ajudar. Então, este formulário que pode ser entregue pela empresa que vai reparar o bem, diz o bem a reparar, identifica o bem, a natureza do defeito, o tipo de reparação sugerida, o preço da reparação, se não for calculado, pelo menos o cálculo, o prazo para concluir a reparação, indicação dos custos correspondentes, local da entrega, se aplicável, disponibilidade dos serviços complementares, em caso afirmativo, indicar os custos correspondentes, prazo de validade do formulário. Este formulário, depois de, imaginem que o consumidor opta pela reparação, é entregue este formulário, é preenchido, este formulário durante 30 dias não pode ser alterado. Então, o formulário tem a identidade e o contato do reparador, o endereço geográfico, os prazos e a logística, os preços e as condições e as informações técnicas. O preço, a reparação, o bem substituído. Além disso, o fabricante, que pode ser o fabricante,
pode ser e deve ser em primeira linha o reparador do bem, pode emprestar ao consumidor a título gratuito um bem de substituição. Só o fabricante, quando já é o empresário, já pode pedir alguma quantia monetária sobre isto, mas o fabricante pode emprestar ao consumidor, a título gratuito, o pagamento de uma taxa razoável, por, ou ele também o pagamento de uma taxa razoável de um bem substituído. Nos casos em que a reparação seja impossível, o fabricante pode disponibilizar ao consumidor um bem recondicionado. É importante isto. Na impossibilidade de reparação, a diretiva prevê que o fabricante ponha à disposição do consumidor um bem recondicionado. Exceção, obrigação de informação prévia, como o Dr. Maifrota já falou, possibilidade de dedução. Ui, eu já fiz aqui uma pequena asneirita, mas já estou resolvida. Etc, etc, etc. Validade do formulário e obrigações. Prazo de validade mínimo. O reparador não pode alterar as condições nos 30 dias. A obrigação de execução. Se o consumidor aceitar dentro do prazo de validade as condições, o reparador é obrigado a reparar nessas condições. Obrigação de reparação. Pedido do consumidor, obrigação do fabricante. O fabricante tem que proceder à reparação. Bens com requisito de reparabilidade. É a única exceção é quando o bem não é reparável. Depois, responsabilidade quanto ao fabricante que está fora da União Europeia. Ele pode, em primeiro lugar, a obrigação é para ele, depois pode mandatar alguém nos Estados Unidos, o importador assume a obrigação na ausência de mandatário e o distribuidor assume a obrigação na ausência de importador. As peças subexcelentes têm que estar disponíveis. Proibição aos obstáculos da reparação, proibição de cláusulas restritas, utilização de peças compatíveis. É proibido que não sejam possíveis a utilização de peças compatíveis e os fabricantes não podem recusar-se a efetuar uma reparação de bens abrangidos de bens por ter havido reparações anteriores. Liberdade de escolha do consumidor. Ou seja, relativamente a esta diretiva, sem prejuízo da obrigação de reparação prevista na diretiva, os consumidores podem solicitar a reparação a qualquer reparador da sua escolha. Ou seja, vai haver a nível informático, conforme o professor já falou, uma plataforma em que os consumidores vão conseguir ver onde é que podem reparar o bem melhor, mais rapidamente e de forma mais económica. Por isso, esta situação da reparação vai mesmo acontecer e temos que estar preparados para elas. Vão ser criados novos postos de trabalho, vai haver mais sustentabilidade, vai haver mais benefícios para o consumidor e temos que estar todos preparados. Informações sobre a obrigação de reparação, já falamos, meios de informação, acessibilidade, período de disponibilidade gratuita. Tudo isto já foi falado pelo excelentíssimo professor Mário Frota. Agora, plataforma europeia em linha de reparação. Já foi falado também pelo professor Mário Frota, tenho só a acrescentar que vai existir a criação de uma plataforma. Isto vai ser importantíssimo para haver a sustentabilidade, não haver desperdício e andarmos sempre a trocar, porque antigamente nós reparávamos.
Nestes últimos anos é que nós trocamos, porque parece que as máquinas têm pensamento e ao fim do dia, na altura da garantia, alguma coisa acontece. E esta lei vem tentar ir contra isso. Então, esta criação da plataforma é criada uma plataforma que vai ser europeia em linha de reparação para permitir que os consumidores encontrem reparadores e, se for caso disso, vendedores de bens recondicionados, compradores de bens defeituosos para fins de recondicionamento ou iniciativas de reparações de base comunitária. Ou seja, o que é que isto significa? Que essa plataforma vai dar as melhores informações, vai também ver quem são os vendedores de bens recondicionados e vai dar ao comprador possibilidade de ver onde pode o que é que pode fazer com o seu bem defeituoso a fim do mesmo ser recondicionado. Características das plataformas de reparação têm funções de pesquisa, recondicionamento, solicitação de formulário, isto já na plataforma de formação plataforma europeia que irá ser criada, atualização de dados, permitir que os reparadores atualizem regularmente os seus dados de contato e os serviços que prestam, de forma a poderem ser concorrenciais. Condições de acesso às sanções. Prazo para definição de condições. Até 31 de julho, os Estados-membros que utilizem a secção nacional da plataforma europeia em linha podem adotar condições sobre o acesso à sua secção nacional para efeitos de registro. Temos já que começar a trabalhar disto. Vão ser juristas e vão ser informáticos. Informação à Comissão. Até à mesma data, os Estados-membros em causa informam a Comissão das condições de acesso eventualmente adotadas. Isto tudo vai demorar muito tempo. Prazo para os Estados-membros que apliquem condições de acesso asseguram que a sua secção nacional esteja operacional no prazo de 6 meses a contar da data em que a Comissão apresente a interface comum em linha. Por isso, nós temos que já começar a trabalhar com os nossos informáticos de forma a não sermos os últimos da União Europeia e de forma a vermos que vai existir este novo mercado e o novo mercado é uma oportunidade para todos, onde são precisos os juristas para o poder aplicar. Estas medidas são mais para micro e pequenas empresas, micro, médias e pequenas empresas, e vai haver apoios para as mesmas e recursos adaptados. Isto é importante a informação que será dada aos consumidores na plataforma digital única, conforme eu venho falando. Estas informações devem estar disponíveis, nomeadamente nos sítios web nacionais ligados à plataforma digital única criada pelo Regulamento 2018 de 1724. As medidas já sabemos: campanhas de informação, formação, iniciativas comunitárias, incentivos financeiros. Os Estados-membros tomam pelo menos uma medida para promover a reparação e notificam a Comissão uma ou mais medidas tomadas que terão que ser tomadas até, conforme eu já referi, até 31 de julho de 2029. Isso já é outra situação mais à frente. Caráter imperativo da diretiva, ou seja, proteção ao consumidor. Se o consumidor quiser reparar, não pode ser-lhe dito que não, a menos que a reparação seja impossível. Esta diretiva tem caráter imperativo. E contudo, com que eu vim, o professor explicou e eu tenho vindo aqui a argumentar,
será importante adaptarmos a esta nova realidade, porque pode haver aqui muitos postos de trabalho e muitas novas coisas a acontecerem. Sanções. Vai haver sanções, estabelecimento de regras, características das sanções. As sanções previstas devem ser efetivas, proporcionais e dissuasivas. Prazo de notificação. Os Estados-membros notificam a Comissão até 31 de julho de 2026 dessas regras e dessas medidas e também sem demora de qualquer alteração ulterior. Então, resumidamente e para acabar a situação da diretiva, reparabilidade como característica. O consumidor pode optar pela reparabilidade fora do período de garantia, não tem nada a ver com a lei das garantias que temos vindo dar até agora. A obrigação de informação, prorrogação do período de responsabilidade, conforme o artigo 10, número 2A, e o famoso empréstimo de bem de substituição, que também já falei. Prazos para implantação. A nova diretiva entrou em vigor em 30 de julho de 2024. O prazo para transposição será até 31 de julho de 2026 e temos 2 anos de período de adaptação. Esta alteração, esta diretiva alterou estas diretivas que eu exponho aqui, mas que, por uma questão de celeridade, deixo aqui para os colegas lerem. Disposições transitórias, contratos anteriores, o artigo 16 da diretiva não é aplicável aos contratos de compra e venda celebrados antes de 31 de julho de 2026. Vai correr muita jurisprudência sobre este assunto. Prazo de transposição, como já disse, até 31 de julho de 2026. Aplicação: os Estados-membros aplicam esta disposição até 31 de julho de 2026. Oportunidades para o mercado da reparação, reparadores independentes, serviços oficiais, plataformas, venda de peças. E agora, totalmente diferente, estive a falar até ao momento de uma diretiva que irá ser implantada e tive a sensibilizar os colegas que há muito para começar a fazer desde agora e não para depois da diretiva começar e as empresas andarem todas a reboque e com muitas situações que poderão dar em sanções, em ações jurídicas. Não há necessidade disso quando há bons profissionais, quando há bons juristas a acompanhar uma empresa. Há que já falar com os nossos clientes e começar a trabalhar para isto. Até porque nada nos impede, só ganhamos. Agora, relativamente à lei das garantias em Portugal, é um assunto completamente diferente. É, é, é uma lei das garantias que surgiu com o Decreto-Lei 84/2021 e que entrou em vigor desde 1 de janeiro de 2022. Ou seja, o máximo prazo de reparação antes disso. O que é que acontece a esta lei? Há o direito de rejeição nos primeiros 30 dias após a entrega, é uma novidade. O aumento do prazo de garantia dos bens móveis de 2 para 3 anos, suspensão do prazo durante as reparações. Os conteúdos digitais têm 2 anos, a menos que tenham funcionamento contínuo, e a responsabilidade do produtor por peças disponíveis é de 10 anos. Prazo máximo de reparação é de 30 dias para reparar, isto dentro dos 3 anos de garantia dos bens móveis, que eu só falei ainda em bens móveis. Acontece que nós temos aqui esta hierarquia que vamos falar também daqui a bocadinho, que é, primeiro, a reparação ou a substituição, depois a redução do preço e a resolução, duas hierarquias. Se o
Consumidor, já há aqui uma, um incentivo para a ecologia e para premiar o prolongamento dos bens móveis. eh, o vendedor, o prazo máximo de reparação, se em vez da substituição, o vendedor, que ele pode optar pelos dois atualmente, a menos que haja grave prejuízo para o vendedor, mas se o vendedor, se o consumidor optar pela reparação, acresce mais tempo de garantia até ao limite de 4 meses, ou seja, a extensão da garantia após a reparação. Cada reparação efetuada confere ao bem um prolongamento de garantia de 6 meses até ao limite de 4 meses, ou seja, se o bem for reparado, em vez de 3 anos, a garantia pode chegar aos 5 anos, sendo que durante a reparação, a suspensão da garantia existe a suspensão da garantia. Esses 5 anos ainda aumenta, isto estou a falar dos bens móveis, o prazo em que o bem imóvel está a ser reparado. Mas estamos a falar em situações em que o bem é desconforme, em que existe uma presunção que diz agora, por exemplo, relativamente aos bens imóveis de 3 anos, nos primeiros 2 anos, presume-se que o bem já vem desconforme, já não vem, e então resta ao vendedor provar, basta o consumidor alegar e resta ao vendedor provar que isto não é assim. No terceiro ano de garantia, o vendedor, que é uma coisa muito mais difícil, não é? O consumidor, isto é uma coisa que eu estou completamente em desacordo, o consumidor terá que provar que o bem já veio com defeito. Ou seja, isto é, é quase no fundo diminuir a garantia para 2 anos, porque como é que ele vai provar isto ao fim de 3 anos? Não devia haver esta limitação, no meu ponto de vista. Direito de rejeição, aumento de 2 ou 3 anos, suspensão durante as reparações, conteúdos digitais, já falámos tudo nisso. Peças, substituição durante 10 anos, extensão da garantia 6 meses por reparação, isto tudo relativamente aos bens móveis, suspensão do prazo durante o período de reparação. E agora, hierarquia das garantias. Há muita tinta, se tem falado sobre isto, mas parece que existem aqui dois tipos de hierarquização: a reposição da conformidade e o que é que pode haver na reposição da conformidade? Reparação ou substituição como primeira opção, a menos que a substituição se torne muito cara e se torne um abuso de direito. A seguir vem a segunda, que aqui diz 2 ou 3, mas na realidade, é a segunda hierarquia, que é a redução do preço ou a resolução do contrato. E agora vou falar da aplicação no tempo, que tem feito correr muita tinta nos nossos tribunais e é onde mais os acordos correm. E o que é que se diz? Diz-se e tem-se entendido jurisprudencialmente que esta lei das garantias, que já está em aplicação desde 11 de janeiro de 2022, só se aplica aos contratos celebrados após a sua entrada em vigor. Ou seja, existe muita dificuldade em encontrar acordos de tribunais superiores, porque todos os contratos têm, eh, têm, foram celebrados antes disto. Isto é um bocado confuso porque daqui a 10 anos, se o contrato for um contrato contínuo, aplica-se ainda a antiga lei. Eu não entendo muito bem isto, mas é assim que tem acontecido. Deixo aqui alguns exemplos de jurisprudência. Falo aqui da
do Acórdão Tribunal da Relação, processo 539/22.8, T8-MTS, pronto, está aqui, sobre venda de coisas defeituosas, que vem no sentido que eu vim explicar, de falar da hierarquia em dois momentos. A falta de conformidade do bem com o contrato, estando em causa venda que incida sobre bens de consumo, para além do direito à reposição da conformidade, isto através de quê? Através da reparação ou da substituição do bem, à redução do preço e à resolução do contrato, ou seja, através da reparação ou substituição de preço, à resolução do preço ou resolução de contrato. Estão aqui as duas hierarquias subentendidas, bem subentendidas. Confere ainda ao consumidor o direito a uma indemnização dos danos não patrimoniais, que pela importância do direito sejam de considerar, para o exercício dos direitos cobertos pela garantia, o comprador apenas terá de alegar e provar o mau funcionamento da coisa, mais nada, durante o prazo de garantia, isto durante os primeiros 2 anos. O terceiro já terá que provar. Estando dispensado de alegar e provar a específica causa do mau funcionamento e da sua existência à data da entrega. Isto vem a muito facilitar. É preciso que as empresas cumpram. É preciso que as empresas cumpram esta hierarquia, cumpram os prazos de reparação, levem a sério. É preciso que as sanções comecem a funcionar. Então, o que é que nós temos aqui? 10 anos de disponibilização. Os fabricantes são obrigados a disponibilizar as peças de substituição durante 10 anos, conforme eu já disse. 30 dias para a reparação, conforme eu também já disse, 6 meses de extensão até ao máximo de 4. Principais alterações da Lei das Garantias: aumento dos prazos das garantias nos bens móveis, que incluem novos, recondicionados e usados. Os bens móveis, o prazo 2 para 3 dos bens móveis incluem os novos, recondicionados e usados. O prazo de garantia foi alegado de 2 para 3 nos primeiros 2 anos, presume-se que qualquer defeito já existia à data da entrega, cabendo ao devedor provar o contrário. No terceiro ano, conforme eu também já fui dizendo ali atrás, esta presunção cessa, sendo o consumidor responsável por demonstrar que o defeito é original. Ora, isto é uma coisa sem qualquer tipo de sentido. Como é que um consumidor vai dizer que tem um bem há 3 anos e que ele já veio com aquele defeito? Bem, contra uma empresa, uma multinacional, como é que ele vai conseguir? Uh, não sei, francamente não sei. Terá que ir aparecer, terá que ir a uma ação judicial, a pareceres técnicos, vai gastar um dinheiro tão grande que vai ter que optar por uma reparação, talvez no futuro, quem sabe, não é? Apesar que aqui ainda estamos dentro da garantia, uh, mas vai obrigá-lo a uma reparação com certeza. Não estou a ver como é que ele vai provar isto, não sei como é que isto vai acontecer. Nos bens móveis, o prazo de garantia dos elementos estruturais foi estendido para 10 anos, mantendo-se em 5 anos para os restantes componentes. Direito de rejeição: nos primeiros 30 dias após a entrega do bem, o consumidor pode optar diretamente pela substituição produto ou pela resolução do contrato com reembolso total, caso se detecte uma conformidade. Isto é uma novidade desta lei. Suspensão do prazo de garantia, ou seja, conforme eu já disse, vou-me repetir, o prazo de garantia é suspenso desde o momento em que o consumidor comunica o defeito até a entrega do bem reparado ou substituído. Além disso, cada reparação confere um acréscimo de 6 meses ao prazo da garantia até ao máximo de 4 reparações. A extensão a conteúdos digitais, fornecimento único ou em série de fornecimento,
Garantia, por exemplo, os e-books, garantia 2 anos. Fornecimento contínuo já é outra coisa, conforme eu disse lá atrás. Garantia durante todo o período do contrato. Responsabilidade do produtor. O produtor é obrigado a disponibilizar as peças durante os 10 anos que eu já vim falando. Agora, outra coisa que eu ainda não falei, eliminação do prazo para denúncia e obrigação do profissional. Agora elimina-se o prazo para denúncia. Foi eliminada a obrigação do consumidor de denunciar o defeito dentro de um determinado prazo, mas é preciso que ele guarde bem os talões de compra para provar eh, que ainda está dentro dos 3 anos de garantia. Obrigação do profissional. O profissional é obrigado a realizar reparações, substituições gratuitamente. Isto porque estamos dentro do prazo de garantia, incluindo os custos de transporte e mão de obra, dentro do prazo razoável, normalmente 30 dias. Isto não é nunca, em lado nenhum, eh, em lado nenhum cumprido. E é preciso que as sanções se comecem a aplicar. Porque senão a sustentabilidade que se fala nunca vai resultar. Caso não o faça, o consumidor pode exigir a resolução do preço ou resolução com o contrato. Mas como é que faz? Vai um advogado, gasta dinheiro com o advogado, mete uma ação judicial. O melhor é que seja a própria empresa, o próprio profissional a cumprir a regra e que seja através de informação, através de formação, através de sanções, que seja consciencializado disso. Estas alterações visam proporcionar uma maior proteção ao consumidor, adaptando a legislação às exigências do mercado digital e promovendo a durabilidade dos produtos e a hierarquia do consumidor. Como eu digo, apesar de estar aqui em três, eu reconheço que é em dois, reparação ou substituição como primeira opção, segunda opção, quando a reposição não é possível, resolução como última opção, mais ou menos isto, a jurisprudência anda aqui aos tombos, eu considero, como acórdão, que não havendo possibilidade de reparação ou substituição, a redução de preço ou resolução de contrato, a menos que haja grande prejuízo com a resolução de contrato, é de ser opcional. Com a nova legislação, foi introduzida uma hierarquia no exercício dos direitos do consumidor. Em caso de falta de conformidade de bens móveis, conteúdos e serviços digitais, o consumidor deve seguir esta ordem de conferência que eu vinha mencionar. Condições para redução do preço ou resolução de contrato, ou seja, segunda hierarquia, impossibilidade de reposição, a reposição de conformidade, reparação ou substituição é impossível de realizar. Desproporcionalidade. A reposição da conformidade seria desproporcionada em termos de custos e esforço. Aí já não se exige a substituição nem a reparação. Prazo não razoável. A reposição da conformidade não foi realizado num prazo razoável, normalmente 30 dias. O consumidor tem direito à redução do preço ou à resolução do contrato. Grave inconveniente. A reposição da conformidade causaria grave inconveniente ao consumidor. Apenas quando se verifica uma destas condições, é que o consumidor pode optar pela redução do preço ou pela resolução do contrato. Comparação entre as diretivas a que ainda não foi transposta para a lei nacional, que falamos inicialmente, 2024 de 1799, e as leis das garantias. Diretiva 2024 de 1799. Foco na reparação fora da garantia legal. Lei das Garantias, de 1 de janeiro de 2022. Foco na garantia legal. Obrigação de reparação para o fabricante em primeira linha. A extensão da garantia, nas leis de garantias, há a extensão da garantia dos 2 para os 3 anos.
Diretiva 2024-1799, Plataforma Europeia em Linha de Reparação, a ser formada conjuntamente com a nossa própria, o nosso próprio trabalho a nível informático. A extensão de 6 meses por cada reparação. Prorrogação de 12 meses na garantia após a reparação. Isto é, para promover para um consumo sustentável e para incentivar o consumidor à reparação e não à substituição, para não haver os desperdícios que existem e os resíduos que existem hoje em dia. Prazo máximo de 30 dias de reparação, na lei das garantias, ao contrário. Diretiva 2024 de 1799, prazo de transposição 31 de julho de 2026, lei das garantias já está em vigor desde 1 de janeiro de 2022. Impactos nos consumidores, maior proteção, facilidade em encontrar reparadores, maior transparência, sustentabilidade. Desafios para as empresas portuguesas, adaptação de processos, disponibilidade de peças, revisão de contratos, formação profissional. Preparação antecipada para a transposição, é o que eu venho a falar. É preciso muito trabalho até que possamos estar em condições para estar num mercado em que respeitemos a lei quando a transposição for feita. As empresas portuguesas devem preparar-se antecipadamente para a transposição da Diretiva 2024 de 1799, aproveitando o período de adaptação para implantar as mudanças necessárias nos seus processos e sistemas. Ora, o que é que vamos beneficiar ambientalmente? Redução de 60%, dizem eles, de resíduos eletrónicos, 80% de economia de recursos, redução de emissões, criação de emprego, impacto na economia em Portugal, criação de emprego, poupança dos consumidores, novas oportunidades de negócio, redução das importações, importância de outros benefícios. Desafios de implantação, harmonização com a legislação existente, capacitação do mercado de reparação, fiscalização e cumprimento. Recomendações para os consumidores, há várias, estão todas aqui. Conhecer os seus direitos, verificar a reparabilidade, guardar a documentação, exigir sempre aquele reparador que dá a documentação, utilizar a plataforma europeia, que essa é que lhe vai dar o melhor sítio, e o sítio mais económico, ou se bem não for de reparação, um recondicionado, ou então até o seu bem servir para outros. Solicitar o formulário europeu, pedir o formulário europeu de informações sobre as reparações para obter condições claras e vinculativas. Recomendações para as empresas, análise do impacto, plano de adaptação antecipado, formações de equipas, comunicação proativa, consultoria jurídica, buscar orientação especializada de advogados para garantir conformidade total e minimizar os riscos legais durante a transação. Por tudo, acho que consegui desta vez cumprir o meu horário. Agradeço a todos que me estiveram a ouvir mais uma vez e espero poder ter sido útil. Foi novamente um prazer e cá estou para alguma questão ou para alguma situação. Boa tarde. Agradeço imenso, senhora doutora Carla Mesquita Bavo. Neste momento, e antes de concluirmos e dos agradecimentos finais, vamos verificar se existem questões por parte dos participantes. O suporte do Conselho Regional de Lisboa já indica que sem mais questões. Temos aqui um pequeno comentário de um colega do Sr. Dr. Rui Pinto de Almeida, que passo a ler. Mais uma vez e sempre um grande obrigado pela iniciativa e aos oradores pelas suas prestações e disponibilidade.
Hoje em dia não se repara o que é reparável, estamos no âmbito de um consumo desenfreado e numa moda horrível chamada obsolescência. E de facto acho que é muito útil partilhar aqui convosco, tanto com a senhora doutora Carla Mesquita Babo, como com o senhor professor doutor Mário Frota, a quem também cumprimento, este comentário. Não sei se querem comentar, dizer aqui algumas palavras. Eu agradeço o comentário, o comentário que foi feito e concordo na íntegra, e mostra que há pessoas realmente sensíveis a este assunto, o que me faz verdadeiramente feliz e me torna verdade, e faz com que esta iniciativa faça realmente sentido, como eu gostaria que fizesse. Passo a palavra ao professor Mário Frota, com certeza falará melhor ainda que eu. Não poderia haver melhor síntese do que, ao longo destas cerca de 2 horas, aqui estivemos a expender. Realmente é esse o cerne da questão. Praze a Deus que possamos levar por diante todas estas ações de missionação que não podem escapar ao direito sob pena da lei nos livros, a lei em ação, se frustrar tudo mais por virtude do abismo que se cria. Muito obrigado. Eu também agradeço, muito obrigado ao Conselho Regional de Lisboa e o meu muito bem-aja ao professor Mário Frota, com o carinho e com o carinho e com o agradecimento habitual que ele sabe qual é. Se me permitem, em nome do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados e em meu próprio nome, gostaria de expressar um sincero agradecimento aos ilustres oradores, ao Sr. Professor Dr. Mário Frota, à Sra. Doutora Carla Mesquita Babo, pelo contributo essencial, pelas perspectivas enriquecedoras apresentadas ao longo desta conferência. O comentário aqui do nosso colega também confirma exatamente isso. Agradecemos também a todos os colegas que acompanharam o evento online. Esperamos que as problemáticas hoje abordadas, numa vertente muito prática, tenham sido de grande valor para todos e que possamos continuar a colaborar em futuras oportunidades. Muito obrigada e até breve.